Como que é? Tem um jeito certo para lavar o cabelo? Tem um shampoo ideal? Sim, gente. Olá, eu sou o Pietro Trindade e hoje nós vamos falar sobre... E aí, shampoo é tudo shampoo? Eu não acredito que no seu salão você está usando um shampoo dentro de uma embalagem que não é verdadeira. É verdade. Você está fazendo isso mesmo, é real. Não, gente, isso não é legal. Shampoo parece que é tudo igual. Parece que shampoo é shampoo. Às vezes até a cliente fala, tô usando um shampoo lá. E aí você fala, qual shampoo você usa? Nem me lembro. Quando ela me fala, nem me lembro, certeza absoluta que é algum que ela tem vergonha de falar qual é. Então shampoo não é shampoo, só. Shampoo é shampoo. Não existe isso, gente. Eu tenho a certeza absoluta que você ou sua cliente, ou você no lavatório, ou a sua cliente em casa, também já tiveram experiências muito negativas com o shampoo. Exemplo, usar um que deixou duro, ou que deixou pesado, ou que parece que o cabelo ficou arranhando. E lembrei agora que até que uma época, quando eu era criança, as pessoas falavam assim, que quando o shampoo assobiava, ele era bom. Já ouviu isso? Será que isso é real? Mas enfim, hoje é um pouquinho da que a gente vai aprender de como aplicar, como enxaguar, como que eu tenho que reagir com o shampoo. O maior problema do shampoo é a propaganda que a gente viu na TV, ou que a sua cliente cresceu vendo na TV, aquela propaganda que ela está naquele banho gostoso, cheia de espuma, sonhando ser legalmente loira. Lembra disso? É só uma piada, é só uma brincadeira, mas vamos lá. Como que é? Tem um jeito certo para lavar o cabelo? Tem um shampoo ideal? Sim, gente. Mas depois dessas perguntas sobre shampoo, eu tenho uma pergunta para você que é profissional e para você que quer realmente ser um especialista em terapia capilar, um especialista em tratamentos, em coisas terapêuticas e quer realmente ter bons resultados e criar cabelos saudáveis. A minha dica é a seguinte: qual o valor, não o valor financeiro, qual o valor que você dá na hora que vai lavar um cabelo? E aí? Será que existe uma técnica para lavar o cabelo? Será que existe o modo ideal de fazer um shampoo? De utilizar um shampoo? Será que eu posso falar assim no meu salão, dá uma lavadinha rápida e traz a cliente para mim? Essa você já viveu, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que até eu já vivi essa. E aí, dá para ser uma coisa assim, faz só um shampoo rapidão e a gente vai cortar o cabelo dela? Será que isso não vai comprometer o seu serviço todo? Como? Eu vou te explicar como isso pode comprometer completamente o seu serviço. Às vezes ela vem em busca de um corte. Expectativa da cliente lá em cima. É o dia da mudança dela. É o dia que ela pensou, olhou na internet, pesquisou foto e resolveu cortar o cabelo. E a gente às vezes congela a nossa mente e tá com pressa e fala assim, dá uma lavada rápida e traz ela para eu cortar. Mas naquele dia é um dia especial para ela. É um dia que ela vai mudar o cabelo. E o que isso tem a ver com shampoo, Pietro? Isso tem tudo a ver. Porque o resultado de entrega do corte que você vai fazer, ela vai medir principalmente nas primeiras horas que você cortar e, obviamente, depois que ela lavar. Mas a gente tem que derrubar um tabu. Qual era o tabu? O tabu era que a cliente ela vinha cortar o cabelo e ela já vinha com aquela coisa na cabeça dizendo assim, meu cabelo só fica bonito mesmo ou eu só consigo ver se o corte funcionou depois que eu lavo em casa, do meu jeito. Por que será que acontece isso? Na verdade, a ideia é que você consiga fazer um serviço de shampoo que seja melhor do que ela faz em casa. O que ela tem que sentir é o contrário. E até muitas clientes sentem isso. O que é o ao contrário? O ao contrário é ela falar assim, nossa, ele lavou meu cabelo aquele dia, eu senti super limpo, o cabelo ficou leve, ficou hidratado, deu brilho, o cabelo ficou bom, ficou flexível, do jeito que eu gosto. Esse é um grande desafio meu e seu no dia a dia com a nossa cliente. Mas esse caminho depende de alguns passos. A gente não pode pensar que o serviço de shampoo, o vulgo lavatório,
né, ou a lavada, é uma coisa insignificante. Aliás, me lembrei aqui, junto com essa questão de usar um produto dentro de outra embalagem que não é legal, porque shampoo não é tudo shampoo, tem shampoos e shampoos, né? Na verdade, a gente fala dentro da ciência do cabelo que eu não sou nenhum sommelier, mas eu já ouvi dizer que shampoo é igual vinho, tem várias qualidades, depende de várias coisas, né? E a gente vai conseguir harmonizar de várias formas. Então, como eu vou harmonizar, com qual produto, com qual máscara, com o que eu vou cruzar, tudo isso é muito importante. Você vai ver mais coisas sobre isso em outra aula, porque hoje eu quero focar totalmente no valor real que tem em como utilizar o shampoo, em como enxaguar, em como cuidar dele. Então, assim, a textura do shampoo muda. Os shampoos, às vezes as pessoas se preocupam muito se ele tem sulfactantes, se ele não tem, se ele tem petrolato, se ele não tem, e tudo isso é muito legal e tudo isso é muito importante. Mas muitas vezes a gente escolhe um shampoo, a gente usa um shampoo, mas não da forma profissional e da forma técnica. E como que é isso? Como que é da forma técnica? Então, dentro desse conceito, o lavatório, que é o nosso serviço de shampoo, tem que ser valorizado. Se você não entregar um bom serviço de shampoo para sua cliente no dia da mudança de visual dela, depois que você cortar o cabelo dela, ela pode ir embora para casa e ter uma experiência negativa de que ficou duro. Mas eu tinha dado um exemplo inverso. Qual era o exemplo inverso? É que ela vai sentir o cabelo bom, o cabelo leve, o cabelo flexível, o cabelo incrível. Você tem que sempre tentar abrir uma oportunidade com a sua cliente. Às vezes ela veio simplesmente, no bom sentido, em busca do corte. O objetivo dela é o corte. Mas se você não fizer o serviço de shampoo certo, você pode ferir ou traumatizar aquela experiência, mesmo o corte tendo sido bom. Ela vai dizer, o corte ficou legal, era o que eu queria, mas eu não me habituei ainda. Quando ela fala eu não me habituei ainda, normalmente tem a ver com o resultado final, como ela está estilizando, como ela está realmente processando, como ele reagiu. Né? Mas a gente vai falar disso também num outro momento. Eu quero deixar aqui agora como que eu posso usar o shampoo a meu favor. Como que o shampoo pode ser um processo de alinhamento da cutícula e da fibra. Como ele pode acalmar o fio ou estimular o fio. Existem shampoos que estimulam os fios? Sim. Existem shampoos que diminuem o frizz, shampoos que estimulam, que dão volume. Como um shampoo pode dar volume? Às vezes a pessoa ela fala assim, eu não uso condicionador porque meu cabelo pesa, ou porque meu cabelo ele precisa de volume. Mas existem shampoos que são poderosos em dar volume. Mas um shampoo de volume, será que é para lavar o cabelo? Ou será que ele tem uma tecnologia para lavar o couro cabeludo e estimular a parte de onde o cabelo nasce a criar uma leveza e uma sustentação diferente? Essa e outras dicas a gente vai entender melhor aqui. O como aplicar, aonde aplicar e como seguir este protocolo, vamos dizer assim, de serviço de shampoo como um especialista. Me entende? E aí o que mais rola, na verdade, é essa coisa assim de achar que shampoo é aquela brincadeira que eu posso ficar no banho ali, me deliciando, que não tem a forma certa de aplicar. Acho que eu fiquei descabelado, né? Mas vamos raciocinar um pouco de forma técnica, tá bom? Vamos focar um pouquinho e ter uma visão real do que é o shampoo. Às vezes quando eu quero ensinar para minha cliente a importância de como utilizar o shampoo da forma correta, ou quando eu estou treinando ali um auxiliar, alguém que vai me ajudar no dia a dia do trabalho, eu sempre começo falando assim, o primeiro passo é enxaguar abundantemente o cabelo da cliente. Tanto quando ela está no lavatório, como quando ela está em casa. É a nossa missão como personal, é a nossa missão como especialista, indicar e ensiná-la como fazer. Então o passo 1 é enxaguar abundantemente antes de aplicar o shampoo. Como assim, Pietro? A pessoa vai entrar no banho ou ela vai deitar no lavatório e você vai molhar demais o cabelo. Um dos maiores erros, eu vou falar uma coisa aqui que você não vai esquecer nunca mais, um dos maiores erros de shampoo é a gente esfregar o shampoo junto com a sujeira. Como assim? Esfregar o shampoo junto com a sujeira. A gente tem o hábito, às vezes em salão ou até em casa, né? Eu estou falando em casa e no salão porque eu quero que você ensine a sua cliente a forma certa dela utilizar o shampoo. Então vamos lá. A gente molha um pouquinho só o cabelo e a gente já pega o shampoo, já abre o shampoo, já
põe ele lá em cima. Na verdade, você vai primeiro molhar abundantemente. Passo 1, molhar abundantemente. Pietro, já molhei, molha mais, molha de novo. Às vezes, quando eu estou treinando um auxiliar que está começando na profissão, eu falo para ele assim, você vai enxaguar o cabelo dela como se você estivesse tirando uma coisa que fosse muito grudenta no cabelo dela. Por que isso? Qual o motivo disso? Porque quando a cliente chega, ou quando ela vai lavar o cabelo, é porque o cabelo está sujo. Estar sujo significa que tem resíduos de produtos que ela usou, leave-ins, finalizadores, sprays, óleos e outras coisas. Esse é motivo 1. Motivo 2, ela pode ter transpirado, provavelmente transpirou nesses 1, 2 dias sem lavar o cabelo, às vezes até mais. Motivo 3, às vezes está com perfume, com outras substâncias. Essa misturebinha faz ali uma sujeirinha, né? Que é o que faz ela sentir, meu cabelo está sujo. Então, o primeiro passo é molha, para que haja um descolamento dessa sujeira inicialmente. E não só um descolamento, para que a água molhe perfeitamente o cabelo, que hoje em dia tem muitos cabelos que são até impermeáveis, porque as pessoas usam tanto produto e às vezes elas usam tantas substâncias como óleo de coco, né, que ele é um óleo ele é mais denso, né? Então o que acontece? Por isso que num outro vídeo meu eu até falei para elas não usarem mais esse óleo de coco no cabelo. A gente tem outras características e outros óleos que são benéficos para o cabelo e não criam essa barreira, esse peso. Então a gente tem ali a sujeirinha do dia a dia, a gente tem cheiro, né, de cigarro, de comida, dos ambientes que ela frequentou. Então a primeira coisa é molhar bastante o cabelo, a ponto de ter a certeza que o cabelo está bem molhado, bem úmido, né, bem encharcado. E junto com isso, ter a certeza que que a água escorreu para o cabelo e para o couro cabeludo. Às vezes, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você vai lavar o cabelo de alguém no lavatório, você dá uma molhada, você lava, quando ela levanta do lavatório, a nuca aqui inteira está seca, porque ela prensou o cabelo ou porque você, sem querer, não prestou atenção se tinha molhado e se ela estava bem posicionada ali. Então é essencial molhar abundante o cabelo, a cabeça, ter a certeza que a água chegou no couro cabeludo e ensinar ela a fazer isso em casa. Depois que eu molhei bastante, eu não vou direto colocar o shampoo. Aí está um erro crucial dos momentos de serviço de shampoo, que é o nome técnico que a gente dá para as lavadas ou para as lavagens, que é o pior termo que a gente pode utilizar. O melhor termo técnico, seria o serviço de shampoo, porque é feito por você, que é um especialista e vai se tornar cada vez melhor nisso. E nessa aula a gente vai mais fundo nessa história. Então, depois que eu molhei bastante, o primeiro passo é uma massagem no couro cabeludo com movimentos circulares e suaves para que descole toda a sujeirinha, a transpiração, a caspa que ela pode ter, a oleosidade que ela tem ali, ainda tudo isso sem shampoo. Então a gente vai massagear, descolar. Mais ou menos como se eu dissesse para você escovar o dente antes de pôr a pasta, você escovar o dente só com a escovinha, para tirar primeiro os resíduos iniciais. Uma vez eu fui ao dentista, foi até uma coisa engraçada, é um dentista que eu gosto muito, e um dia ele falou assim para mim, pode usar o fio dental sempre depois da escovação. Aí eu, com minha cabeça de terapeuta capilar, né, de profissional da área da beleza, também pensei, mas não deveria ser antes? Porque se eu usar antes, eu não vou tirar todos os resíduos de sujeirinha antes, se for escovar já ele higienizado. Aí ele, pode usar antes e pode usar depois. Então foi engraçado. Então esse é um conceito importante para como você vai lavar o cabelo e como você vai ensinar ela a lavar o cabelo. Parece um pouco porquinho, né? Ensinar assim. Mas na verdade, porquinho é não fazer do jeito certo. Então o primeiro passo é molhar abundantemente e junto com esse passo é a gente passar os nossos dedos descolando as sujeirinhas iniciais antes de impregnar o cabelo com o shampoo, porque porquinho seria lavar o cabelo com toda aquela sujeira grudada na cabeça, esfregando sujeira e shampoo simultaneamente. Aí você pode se perguntar, mas Pietro, shampoo não é para limpar? Sim, shampoo é para limpar, mas a gente vai fazer uma coisa por vez. Primeira coisa, descolei todas as sujeirinhas, limpei todo o couro cabeludo. Tenho a certeza que consegui fazer uma massagem, pelo menos para tirar essa primeira
barreira de sujeirinhas. Aí eu vou enxaguar novamente. Nossa, Pietro, mas eu tô com pressa. Gente, eu sempre falo para as minhas clientes assim, quando você for lavar o seu cabelo, procure um momento que você tenha tempo para fazer aquilo. Porque se a gente lavar o cabelo mais ou menos, é igual a gente escovar o cabelo, igual a gente escovar os dentes mais ou menos. É lógico que vai ter momentos que você escova os dentes e você não faz todo o protocolo e todo o procedimento que você aprende. Só que os dentes você escova ele mais de uma vez por dia, né? Eu espero. O cabelo, não. Então é muito sério essa questão. Então aí depois que eu massageei bem a cabeça, enxaguei essa sujeira e tenha consciência de uma história muito importante. Você precisa enxaguar um pouquinho dessa sujeira para que essa sujeira saia do cabelo. Se não, vou pegar aqui uma boneca, uma amiga aqui. Se você massageia o couro cabeludo dela, lavando o cabelo dela, e você só dá uma enxaguadinha, toda a sujeira que está no couro cabeludo, toda a oleosidade, toda a escamação, tudo que está ali, ela vem para aqui. E aí você lava usando o shampoo, esfregando a sujeira no cabelo dela. Ai, Pietro, mas nunca vai estar 100% limpo até eu lavar com shampoo. Perfeito, você tem toda a razão, isso é uma verdade. Mas antes a gente vai fazer esse processo, até para economizar shampoo e para economizar o desperdício, ou melhor, de forma consciente, o quanto a gente vai desperdiçar shampoo na natureza. Tem muitos shampoos que têm, na verdade, toda uma formulação que não contamina o meio ambiente, mas ainda, nesta fase, tem muitos shampoos que também a própria espuma dele, né, ela é uma espuma que não contribui com o meio ambiente. Então a gente precisa utilizar o mínimo e ter a consciência de higienização. Tá bom, Pietro, então entendi o primeiro passo. Que horas eu vou passar o shampoo? Depois que eu enxaguei bastante os resíduos e a sujeira, pegar a nossa boneca aqui de novo, nós vamos começar a primeira aplicação do shampoo. A primeira aplicação do shampoo vai ser sempre na cabeça, nessa parte branquinha do couro cabeludo, né? Às vezes quando eu estou explicando isso para uma cliente, eu falo assim para ela, olha, você tem que em casa abrir o seu cabelo, abrir mesmo o seu cabelo, igual você deve fazer isso no salão, abrir o cabelo e passar o primeiro produto no couro cabeludo, na cabeça dela. Nessa área branquinha aqui que a gente vê a cabeça da nossa boneca, da nossa cliente, essa é a região onde a gente vai passar o shampoo, em várias partes da cabeça dela. Mas nunca pegar o shampoo e aplicar direto aqui assim, ou aqui em cima, tudo, ou aqui atrás no cabelo dela. Por quê? Porque você precisa primeiro higienizar o couro cabeludo, a cabeça. Na verdade, aquela ideia de propaganda, de que a mulher fica lá lavando o cabelo assim, aquela ideia é uma ilusão para passar a sensação de bem-estar. O que você deve higienizar de verdade no salão e deve ensinar a todos os profissionais que trabalham com você no lavatório é a higienização de couro cabeludo. Quer ver como isso é importante? Às vezes você faz 2 ou 3 vezes o shampoo na cabeça da cliente e ele faz espuma, né? Esse é um conceito, aliás, presta atenção nisso. Isso é um conceito que não define a regra. Qual é o conceito que não define a regra? A pessoa fala, mas fez bastante espuma, tá limpo. Não necessariamente, porque a espuma pode ter sido feita, muita espuma, no fio. E como você não higienizou a primeira vez o couro cabeludo, aplicando o shampoo naquela região da cabeça, em todas as partes, quando você leva ela para sua cadeira e você começa a secar o cabelo dela, o que acontece? Sobe aquele cheiro de cabeça. Não é? Ou você está lá fazendo um cabelo da sua cliente e você sente o cheiro de alguém que está secando um cabelo, você sente aquele cheiro de cabeça, aquele cheiro de oleosidade, aquele cheiro de sujeira. E depois quando você conversa com o seu colega, ele fala, nossa, mas eu lavei 3 vezes. Mas é porque você precisa primeiro lavar bem o couro cabeludo, né, específico. Aliás, uma coisa muito legal e mundo ideal, né? Seria o sonho, pelo menos quando ela está com a gente no salão, isso é possível. É sempre você ver qual é a necessidade do couro cabeludo dela. Se ela tem uma necessidade de aumentar a densidade de fios, se ela tem uma oleosidade natural, até para você saber a oleosidade dela, você precisa perguntar quantos dias ela não lava. Porque às vezes a cliente fala assim para você, meu cabelo é super oleoso, mas você pergunta para ela, quantas vezes você lava o cabelo por semana? Ela fala 1. Né? Então isso não é parâmetro. Se ela lava o cabelo e o cabelo dela fica oleoso no dia seguinte, esse também é um perfil de clientes. Tem clientes que falam, se eu não lavar meu cabelo todo dia, ele fica oleoso. Então provavelmente é porque ela usa um shampoo que o cabelo dela fica bom, mas para o couro cabeludo dela que produz oleosidade muito rapidamente, ela precisa de um shampoo de raízes oleosas.
Existem até algumas marcas que desenvolveram tecnologias de Valan, que é o de Valan. São tecnologias de raízes oleosas e pontas sensibilizadas. Um produto que tem tecnologia de equilibrar isso. Mas eu aconselho sempre que você trabalhe primeiro o conceito de 2 shampoos separados. Você vai conseguir também pensar na necessidade real. Por quê? Se ela não tem oleosidade, mas ela está com queda, você pode usar um shampoo para queda só no couro cabeludo dela. Quer ver um outro exemplo importante dentro disso? Quando ela está com queda e ela tem alguma química no cabelo. Aí ela fala assim, você fala, nossa, seu cabelo está precisando de um pouquinho mais de tratamento, vou te indicar um shampoo e uma máscara boa. Aí ela te responde, a minha dermatologista já me indicou um shampoo que eu estou fazendo um tratamento para o cabelo crescer. Sim, isso é bom, isso é verdade. Porém, isso atende à expectativa do couro cabeludo, da onde você está com a queda. A necessidade do seu fio é uma outra necessidade. Então, vou passar o primeiro shampoo no couro cabeludo e vou lavar bem a cabeça dela e vou enxaguar até ter a certeza que o couro cabeludo está bem limpo. Pode fazer 1, 2 vezes até no couro cabeludo e, se precisar, até 3 vezes no couro cabeludo. Lembrando que o enxágue inicial se repete aqui nessa fase. Se você lavar o couro cabeludo dela e você tirar toda a sujeira do couro cabeludo dela e você sentir que ele higienizou, mas você não enxaguar bem, ou se o cabelo dela for comprido, você deixa lá dentro do lavatório e ele fica naquela banheirinha de água suja. Então ele impregna toda a sujeira no cabelo. Então é importante você enxaguar bem a cabeça, mas enxaguar muitos fios. Uma das coisas mais importantes do conceito de shampoo é você aprender a aplicar no lugar certo, mas enxaguar abundantemente. Quando um auxiliar ou alguém está me ajudando em alguma situação, ou quando a gente vai fazer alguma coisa em alguém, pelo tempo mesmo, cronológico, que a pessoa lava o cabelo da pessoa, provavelmente você fala assim, não enxagou direito. Provavelmente, a não ser que aquele cabelo estivesse super limpo, super higienizado. Isso é muito sério, isso é muito importante, para que a cliente não reclame e fale que o shampoo é ruim, ou que o shampoo deixa o cabelo dela duro. Você entende? Tá comigo no raciocínio? Então, depois dessa fase, aí você pode usar um segundo shampoo, se você quiser, se houver a necessidade. Você pode usar um shampoo pro cabelo. Todas as clientes, Pietro, você usa 2 shampoos? Não. Tem clientes que eu uso um shampoo dependendo da mais alta prioridade e adaptação. Guarda essa palavra, escreve aí, adaptação. O que é adaptação? De como ela está sentindo o uso desse shampoo. O segundo momento, que é o momento de lavar os fios, depois que eu enxaguei abundantemente, eu vou lavar os fios. Lembrando que a forma de lavar os fios não é embaraçando ele e não é aquela de propaganda, onde eu faço aquela bagunça toda. A forma correta de lavar os fios é como se ele fosse um condicionador. Nossa, Pietro, verdade? Sim, isso é verdade. Porque o fio é uma fibra e ele tem toda a parte de cutículas, né, e camadas cuticulares. Se a gente tracionar muito, ou se a gente lavar ele tracionando, fazendo essa frição nele, a gente vai danificar ele. A gente vai lavar o couro cabeludo, sim, utilizando os dedos, e a gente vai lavar separadamente os fios. E na hora de lavar os fios, eu vou deixar um desafio dessa aula para você. Eu te desafio nisso. Todos os shampoos que têm uma qualidade para tratar os fios, todos eles têm uma capacidade, um pH de desembaraçar com as mãos. Quando embaraça tudo é ou porque o cabelo dela está muito machucado e precisa de tratamentos, ou porque você ou ela no banho fizeram aquele movimento de embaraçar os fios. Tenta sempre ir com o sentido da camada cuticular dela. Se o fio dela é esse daqui e as camadas cuticulares são desse jeito, como se fossem umas escaminhas, né? A gente vai passar o shampoo e usar a higienização como se a gente estivesse desembaraçando com as mãos. Esse é o jeito certo de não machucar a fibra e de produzir uma forma de higienização sem dano. Esse é o melhor jeito. Então, falando ainda do shampoo, seguindo essa linha de raciocínio, a gente precisou fazer o shampoo dos fios e depois que eu passei o shampoo dos fios, a gente pode enxaguar. Aí vem aquela pergunta, Pietro, shampoo tem pausa? Shampoo pode ter pausa se não for o shampoo de higienização ou o shampoo de couro cabeludo.
mas sim um shampoo que vai tratar os fios e que tem tecnologia suficiente para atender essa expectativa, para trabalhar o fio no cabelo. Voltando para essa parte agora, enxaguar a gente já entendeu. A aplicação nas partes de couro cabeludo e fio, a gente já entendeu. Mas e a quantidade, Pietro? Como que eu uso a quantidade no meu salão e como que eu uso ou indico a minha cliente para usar a quantidade em casa? Na verdade, o que acontece é que a maior parte das marcas e das indústrias, elas criam buraquinhos muito grandes, né? Mesmo que não seja tão grande como esse, elas às vezes são umas que é para a cliente apertar e a cliente tem o hábito em casa de pegar e fazer assim, ó, né? Isso é completamente errado, tanto no salão quanto em casa. O que eu aconselho é para couro cabeludo, vocês começarem de 3 a no máximo 5 ml de shampoo. Nós temos uma ideia errada de achar que quanto mais shampoo, mais rápido eu vou lavar e mais limpo ele vai ficar. Mas isso não é verdade. E isso, além de não ser sustentável economicamente, porque você vai gastar muito, não é sustentável com a natureza, como eu já falei, porque você desperdiça esse resíduo na natureza. Então, o jeito mais interessante é você ter uma tampinha que já tenha a medida ideal. Muitos shampoos vêm com uma medida. Você pode pegar uma água, né, e medir numa balança de 3 a 5 ml para sua cliente ver. Quando não tem essa tampinha e ela vai fazer em casa, eu sempre falo para ela assim, você vai colocar na sua mão o tamanho de uma moeda de R$1, mas é o tamanho de uma moeda de R$1 fininha, ou uma colherinha, né, de sopa rasa, não é para você pegar uma coisa cheia, né? Às vezes elas pensam que tem que encher, tem que ser pouquinho. Por quê? Primeiro porque no banho, quando você vai ensinar ela a fazer isso em casa, no banho se ela pegar muito, ou ela vai pôr rápido para não cair, porque ela está com a mão molhada, ou ela não vai ter tempo de pegar com o corpo molhado e espalhar na cabeça antes dele diluir. A mesma coisa e parecida acontece no salão. Só que no salão a gente tem a vantagem de pegar ele devagarzinho com a tampa e aplicar no couro cabeludo dela. Depois que eu coloquei a quantidade, eu posso abrir a cabeça aqui, abrir o couro cabeludo e colocar um pouquinho e espalhar com a mão. Peço para ela abaixar um pouquinho a cabeça, um pouquinho, espalho com a mão. Abro outra região, um pouquinho e espalho com a mão. Aliás, tem muitas técnicas de couro cabeludo que você pode, inclusive, fazer essa primeira enxaguada, esse primeiro massagear sem produto, enxágua bem, bastante, leva ela para a cadeira e aplica o shampoo de couro cabeludo com o pincel. Isso enriquece o protocolo de tratamento que você faz, com certeza absoluta, porque ela pensa, nossa, ele aplica um shampoo no meu couro cabeludo com um pincel, sentada, e isso não só cria uma experiência melhor, mas tecnicamente tem um sentido, que é você não deixar nenhuma parte da cabeça sem colocar o produto. Quando você aplica, separando a cabeça em 4, de linha a linha, tudo certinho, normalmente 1, no máximo 2, já resolvem e já deixa o couro cabeludo muito limpo, bastante limpo. Então as formas de aplicação, elas têm que ser de acordo com o seu objetivo, mas lembrando que o couro cabeludo é essencial. Provavelmente, depois que você lavou o couro cabeludo, se você enxagou direitinho, né, e o resíduo saiu, a aplicação do fio vai ser uma vez só com o shampoo. Você não vai precisar repetir no fio 2 vezes, porque você vai já conseguir com certeza absoluta higienizar com uma, porque você já enxagou ele no início, você já lavou o couro cabeludo e agora você está lavando o fio. Meu Deus, Pietro, que loucura! Tudo isso para lavar o cabelo e fazer um shampoo? Sim, por isso que nós chamamos de serviço de shampoo. Quando eu vou ensinar alguém, eu falo assim, a pessoa fala assim, nossa, Pietro, mas tudo isso para eu lavar o cabelo com shampoo? Aí eu brinco assim, usando o exemplo que eu usei nessa aula, eu brinco assim, a gente escova o dente, muitas vezes, de forma até inconsciente, né? A gente está ali escovando e não está pensando como que a gente escova. A gente escova, né? A gente passa lá o fio dental, faz a coisa meio que o cérebro está pensando em 1 milhão de coisas. A gente não tem atenção plena. E uma das maiores e melhores características para você, como especialista, e para você ensinar a sua cliente para que ela continue amando o shampoo e tendo bons resultados com o shampoo que você indicou para ela, que você prescreveu para ela, uma dica é lavar com atenção plena, lavar focado no que você está fazendo, o momento que você está higienizando o couro cabeludo, o momento que você está enxaguando, o quanto você está enxaguando, tentar imaginar se a sujeira já saiu e fazer cada um desses passos, cada um desses conceitos para que a coisa funcione da melhor forma possível. Uma coisa assim que você não pode esquecer de jeito nenhum, presta atenção nisso, é que você
está tentando realmente ajudar a sua cliente a não reclamar do shampoo que você ou ela usam. E às vezes você usa um shampoo maravilhoso, de uma marca incrível, e você sabe que o shampoo é incrível. Mas você faz a escova nela, depois que você lavou o cabelo dela, e ela fala, depois para você numa outra visita, ela fala, aquele dia meu cabelo ficou duro. Aí você pensa, nossa, mas eu usei tal shampoo. Nossa, eu fiz tal tratamento. Mas a escova ficou tão linda. Eu usei protetor térmico. E aí você pensa que ela é fresca. Só que não. Provavelmente você não enxagou direito. Provavelmente você não tenha feito um serviço de shampoo como um especialista. Mas não tem problema nenhum. Fica tranquilo com isso, que eu tenho certeza que essas dicas elas vão te ajudar a potencializar ainda mais uma entrega de um serviço com muita excelência, com bastante qualidade. Nessa aula a gente só falou de shampoo. A gente só falou de como aplicar, de como enxaguar, de como passar e de como ter benefícios através do shampoo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido coisas legais e que você ponha em prática. Mas me conta você, e você já passou por isso? Você conhece alguma cliente ou teve alguma cliente que já te reclamou sobre shampoos? Me conta aí. E mais uma pergunta que eu quero saber de você. Você já tinha pensado que fazer um shampoo era uma coisa que parecia básica, que parecia que qualquer um poderia fazer, mas que existem técnicas que realmente são consciências de como a gente ter a especialização em realizar um serviço de shampoo? Essa é uma aula que eu sempre digo assim quando uma pessoa quer entrar para a área da beleza. Ela pensa assim que essa é uma aula que ela quer pular fases, né? Ela quer aprender a fazer um corte, uma cor, outras coisas. Na verdade, o serviço de shampoo, mais conhecido como lavatório, ele é um universo de grandes conquistas. Só depende de você. Eu me lembro quando começou a fase de transição capilar. O avião.